Eu sou a Tássia, engenheira de alimentos, química e chefe da Lupita Alimentação Saudável. E hoje estamos estreando o nosso curso Comida de Bebês e Crianças, que toda a família vai comer para obter mais saúde, né? O nosso curso, eles são distribuídos em 15 módulos, sendo 3 módulos com uma aula online, né? Que são essas aulas que eu estou transmitindo hoje. E preterivelmente hoje estaremos transmitindo porque algumas pessoas adquiriram o nosso curso, mas a plataforma demora 3 dias. Quem paga no boleto demora até 3 dias para acessar. Quem compra no cartão, não, o acesso é imediato. Logo após o pagamento tem acesso, mas quem compra no boleto tem esse delay de 3 dias, que eu não é Tássia que faz isso, faz parte da plataforma. Então, para as meninas que queriam ficar hoje, assistir a aula ao vivo hoje para tirar dúvidas, por quê? Qual a diferença dessas aulas? Ah, Tássia, mas a aula gravada, é bom que eu acesse quantas vezes eu quiser, sim, mas a aula ao vivo, no ponto de vista de interação, é melhor para eu saber se as dúvidas de vocês estão sanadas, o que é que vocês mais querem saber, né? Hoje o tema da nossa live, o tema da nossa aula de hoje é técnicas de conservação de alimentos. A gente vai falar algumas técnicas, as outras vai estar distribuídas nos módulos, tá? Mas vamos falar de algumas técnicas hoje. E além dessa videoaula online de técnicas de conservação, nós temos mais 2 aulas online que são sobre alimentos substitutos do sal, substitutos saudáveis para o sal, para o açúcar, para a farinha de trigo, para ovos e leite, né? Então, nós temos essa segunda aula, que é da semana, daqui a 3 semanas, e semana que vem a aula ao vivo será sobre como fazer um prato saudável, um prato nutritivo, como vou montar meu prato, para poder a gente ter, né? Porque o curso da gente, a gente não ensina só receitas, né? A gente vai ensinar vocês como a gente vai montar um prato para que ele tenha, né? Além de ter sabor, claro que a gente come com sabor, mas que ele seja também nutritivo, que tenha a porção adequada para crianças e para adultos, de proteína, carboidratos, leguminosas e assim sucessivamente. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre técnicas de conservação. A primeira técnica que nós vamos falar é sobre higiene. Ah, Tássia, mas higiene não é técnica de conservação. Sim, a gente utilizar as boas práticas de higiene faz parte é uma das técnicas de conservação, sim, porque quando a gente higieniza os alimentos, eles vão durar muito mais tempo porque a gente diminui a carga microbiana, principalmente de micro-organismos que não são próprios do alimento. Porque todo alimento, ele é um ser vivo, né? Ele é um alimento de origem vegetal, as frutas, os legumes, as carnes, eles são seres vivos, então eles têm a microbiota própria deles. Nós não temos, tem até alguns estudos que falam que temos mais células de micro-organismos do que células humanas no nosso corpo. Então nós seres vivos convivemos em harmonia com a nossa microbiota própria. Não sei, meu bem. Vou encostar um pouco tá mais, muito longe? porque tá muito longe. Então nós convivemos em harmonia, pensei que era alguém perguntando, com a nossa microbiota própria. Então, mas quando essa microbiota ela está em desequilíbrio, quando a gente começa a ter um excesso de micro-organismos, né, deteriorantes ou patogênicos, deteriorantes são aqueles que estragam o alimento, mas não causam dano à nossa saúde. Mas estragam o alimento e ninguém gosta de comer alimento. Pô, por mais que não vai trazer dano à nossa saúde, a gente não quer comer um alimento fedendo, né? E a gente não sabe exatamente se aquele micro-organismo ali é só deteriorante ou se tem algum patogênico junto. E o patogênico é aquele que traz danos para a nossa saúde, tá certo? Então, quando a gente tem que essa quantidade de micro-organismos ela tá em excesso no alimento, tem esse desequilíbrio, o alimento ou ele estraga, ou tem alimentos que a gente não sente cheiro nem sabor, mas ele também está deteriorado, né? Ele contém micro-organismos que vão causar mal à nossa saúde.
Inclusive, na nossa live, na última live que a gente teve sobre higiene, a gente falou sobre isso. O arroz é traiçoeiro. O arroz cozido, passou de 3 dias na geladeira. Se você abre o arroz, com uma semana ele não tem cheiro de nada, o gosto tá o mesmo. Mas é você comer aquele macarrão passado ali 3, 4 dias que você cozinhou ele. Se ele não teve as técnicas de conservação adequadas. E tem uma derrela, tem aquele Jesus me chama, comeu e foi pro banheiro. Vida de rainha ou vida de rei, né? Para Romário e Raimundo que estão aqui. Os homens que estão benditos entre as mulheres. Raimundo e Romário. Tem vida de rei ou de rainha, por quê? E a gente nunca associa que a gente teve uma toxinfecção alimentar de uma comida que a gente comeu em casa. Mas a maior parte já é provada cientificamente. Tem vários artigos provando que a maior parte das toxinfecções alimentares são causadas por alimentos cozidos e consumidos em casa. Por quê? Porque não obedece-se às técnicas de higiene adequadamente, as técnicas de conservação, perdão, porque a técnica de higiene faz parte de uma dessas técnicas de conservação. Então, para eu fazer até para quando eu pego um alimento, uma fruta e utilizo as técnicas de higiene adequadas para esse alimento, eu vou fazer com que meu alimento ele dure mais tempo. A gente diz que aumenta a vida de prateleira. Aumentar a vida de prateleira nada mais é do que a gente controlou a carga microbiana dos micro-organismos que tinham ali e esse alimento vai durar mais tempo. Isso que se chama técnicas de conservação. No nosso curso, todas as técnicas que nós vamos utilizar são técnicas físico-químicas, ou seja, são técnicas que não vão alterar a estrutura química do alimento. Por quê? Porque a gente quer que a comida fique gostosa, saborosa, mantenham-se as propriedades sensoriais de sabor, aroma, cor, né? Porque a gente come com os olhos, a gente come com o cheiro também. A gente tem vontade de comer olhando o que está à nossa volta. Seja bem-vinda, Lilia. Alex também, sejam bem-vindos. Boa noite, meu amor. Então, quando a gente come com os olhos, a gente está falando das propriedades sensoriais desse alimento. A gente quer manter as propriedades sensoriais e a gente também quer manter as propriedades nutricionais. Porque quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala aí comer para nutrir o nosso corpo da melhor forma possível. Então, a gente precisa manter as propriedades nutricionais e as sensoriais, porque a gente não come papa, né? A gente não come ração. A gente quer comer uma comida que tenha sabor. E esse é o propósito do nosso curso. Levar sabor para as pessoas através da alimentação. E para levar sabor de uma forma que a gente não precisa gastar várias horas na cozinha. Nós precisamos cozinhar uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Então a gente faz a programação, né? Tem um módulo que é para falar sobre a programação. Como eu me planejar para preparar a minha refeição da semana toda ou de 15 dias. Aqui em casa eu prefiro de 15 dias, tá? Porque eu sou dessas, quanto mais prático melhor. Mas vocês vão montar um plano de acordo com a quantidade de pratos que você quer montar para a sua família por determinado tempo. Para você não ficar gastando horas na cozinha e também desperdiçar comida, né? Porque se a gente usa as técnicas de conservação, ele vai durar mais tempo, mas se a gente não se planejar, pronto, eu tenho aqui minhas frutas, por mais que eu higienizei minhas frutas aqui, ela vai durar a vida toda, ela vai durar um mês aqui porque eu higienizei elas? Não. Ela também tem a taxa respiratória, como eu falei, elas são seres vivos. Elas continuam respirando, algumas mais e outras menos, mas quando elas estão juntas aqui na minha fruteira, por exemplo, quando estão juntas aqui na minha fruteira, a taxa respiratória de uma fruta é passada para outra e por isso, quando nós juntamos todas essas frutas numa fruteira, ela tende a ter uma vida de prateleira menor, ou seja, tem uma durabilidade menor. Porque, por exemplo, minha banana aqui, eu gosto de comprar banana assim, a gente vê isso, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho outras frutas, enquanto as outras frutas ainda já estão maduras, no ponto certo de comer, eu tenho a banana que ela vai ficar madura mais ou menos daqui a uns 3, 4 dias, eu espero que antes, não sei, para eu fazer um bolo de banana, mas que ele dure um pouco mais de tempo para que eu possa consumir primeiro as minhas tangerinas, depois as minhas mangas, e depois eu vou ter o abacaxi, que tem a taxa de respiratória um pouco mais baixa,
E a banana, porque a banana, ela tem a taxa respiratória alta, mas ela está verde. Então, ela vai produzir muito etileno, que é o produto da respiração dos vegetais. Ela vai produzir, enquanto ela está produzindo, ela pode estragar, por exemplo, a minha tangerina, que está bem madurinha. Por quê? Porque ela vai aumentar a taxa respiratória também da tangerina. Então, a gente tem que lembrar que fruta é ser vivo. Se ele tem micro-organismos, ele também estraga. Eu higienizei, ele vai durar a vida toda. Não. A outra técnica que eu vou dizer agora para vocês é justamente essa. Não colocar... Se você não vai consumir essas frutas em poucos dias, em 3, 4 dias, eu recomendo que separe na fruteira, para que a taxa respiratória da banana não passe para a tangerina, que não passe para a manga, certo? Seja bem-vinda, Dona Isabel Caires, mais conhecida como Tia Cristina. Seja bem-vinda, Tia Tina. Estamos falando sobre as técnicas de conservação. Primeira delas, a gente vai falar sobre higiene. Então, boas práticas de higiene, que está no nosso módulo 1, né? Módulo 1 bônus, que é esse que a gente está começando hoje. As boas práticas de higiene de alimentos, móveis e utensílios, que é o que nós vamos falar na live de hoje. Por que eu vou falar de alimentos, móveis e utensílios? Porque tem um fenômeno chamado contaminação cruzada. Vocês sabem o que é a contaminação cruzada? Quem souber, fala aí. Bora que a aula é para interagir. Eu pergunto e vocês respondem. Quem não sabe diz, não sei de nada. Mas quem sabe diz, porque a gente falou na live sobre isso. O que é essa tal de contaminação cruzada? É um nome até feio, perigoso. O que é essa tal de contaminação cruzada? Pode falar, Roma. Eu pensei que ele falou, não, ele entrou só. Alguém tem ideia? A contaminação cruzada, gente, é quando micro-organismos, como por exemplo, eu pegar minha tábua que não é de madeira, porque numa cozinha higiênica a gente não usa madeira, porque madeira é servível, ela tem poros, e vai ser muito mais... Os cachorros resolveram brigar no meio da minha live. Os cachorros do vizinho, porque eu não tenho cachorro, viu? Por exemplo, vou tirar aqui, tá? Minhas frutas. Por exemplo, eu tenho aqui minha tábua de vidro. Por que minha tábua é de vidro? Porque a madeira... mas a madeira tratada é de... Como é? Não. Eu não posso, eu digo milagre, mas não digo santo. Porque foi caríssimo, essa madeira é de palmito. Eu digo milagre, não digo santo. Essa madeira é de palmito, mas é madeira, tem poros. E quando vai entrar a umidade, ela começa a escurecer. É o quê? Fungos. São fungos que estão ali dentro da sua madeira, se proliferando. Então, uma tábua de madeira vai pegar eu vou cortar uma carne. Todos os micro-organismos da carne vai entrar na minha madeira. Depois eu vou e lavo, mas eu lavo bem lavadinho, passo uma bucha, passo álcool 70, passo tudo que você imaginar. Eu passo meu hipoclorito e mato tudo. Na madeira não tem como matar tudo, porque como eu falei, ela é cheia de poros e ela vai entrar. Então a minha contaminação cruzada começou pela minha tábua. Mas aí eu tenho a minha de vidro, que não vai contaminar. É isso mesmo, Roma. Isso aí, Lilia, exatamente. Aí eu fiz, então eu vou usar minha tábua de vidro. Tá aqui minha tábua de vidro, a minha tá bonitinha. Vou usar minha tábua de vidro para cortar a minha carne. Mas aí eu pego aqui, lavo só com uma aguinha e volto agora. Eu vou cortar os vegetais para fazer a minha salada. Deixa eu virar mais pergunta. Agora eu vou cortar a minha salada. E aí só passei uma aguinha na minha tábua. O que aconteceu? Os micro-organismos não saíram todos da tábua. Por mais que ela não impregne, se eu não passo uma bucha com sabão, não passo um agente sanitizante, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a gente não passa um agente sanitizante eficiente, porque existem vários tipos de agentes sanitizantes, são agentes que vão matar micro-organismos, pode ser o álcool a 70, mais ou menos 70, tem alguns estudos que falam que para ter uma eficácia na microbicida, né, que a gente fala que é para matar micro-organismo, a porcentagem de álcool que deve ter a porcentagem de água que deve ter no álcool é de 30 até 49, ó.
de 30, que é um álcool 70, pronto, um álcool de 59 até 79. Essa é a porcentagem de álcool que é ideal para a gente matar os micro-organismos. Inclusive o coronavírus, viu? Que é um vírus, mas é estudado na microbiologia como um micro-organismo também. Seja bem-vindo, compadre, meu compadre Jerônimo. Então, vamos falar mais sobre a contaminação cruzada. O que aconteceu com a minha tábua? Eu só passei uma água com sabão. Às vezes eu nem água com sabão eu passo. Mas eu vou comer tudo hoje. Não tem problema não. Aí eu passo só uma água com sabão, uma aguinha assim com a mão e boto lá na minha tábua e vou cortar meu tomate, minha alface, tudo nessa mesma tábua. E aí o que acontece quando eu vou almoçar? Nesse dia eu não tenho nada, porque não deu tempo os micro-organismos se multiplicar. Mas aí chega que sobrou minha salada, eu tenho que guardar na geladeira. Eu não vou jogar fora, né? Hoje, do jeito que tá preço de alimento, o desperdício de alimento é tão grande, tanta gente passando necessidade que eu acho, cá pra nós, eu acho até pecado a gente jogar comida fora. Então, eu não vou jogar comida fora, eu vou guardar minha salada, que teve a contaminação cruzada, que a gente não viu. Tá vendo aí o coronavírus como é, né? Ele tá fazendo e acontecendo e ninguém nunca viu ele. A gente sabe que parece uma mamona, mas eu nunca vi. Micro-organismo é assim, nós não enxergamos ele. Mas ele está ali, ele causa estrago, como um estrago que o corona está fazendo. Qualquer outro micro-organismo ele vai causar estrago. Uns mais rápido, como é o caso do coronavírus, outros mais devagar, como são os outros vírus, bactérias que existem e são contraídos por alimentos, por contaminação de alimentos, e maior parte deles é em casa. Por que não é em restaurante, em lugar que vende alimentos? Porque há uma fiscalização da forma que é produzido esse alimento. Por isso que quando a gente vai cozinhar em casa para comercializar, a gente tem que ter as mesmas práticas de higiene quando for para vender. Mas se eu vou fazer na minha casa e eu quero que na minha casa meu alimento dure mais tempo, aumente minha vida de prateleira, eu estou falando de uma técnica de conservação, eu preciso também eliminar das minhas práticas a contaminação cruzada. Então, se essa minha salada que eu usei, eu peguei a tábua do caldinho da carne e cortei ela, lavei só com a aguinha dela e usei ela, a minha salada ela vai estragar. Por quê? Porque ela está com a carga microbiana dos micro-organismos que vieram da carne ou de qualquer outro alimento que eu coloquei aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem um cliente que fala assim: Tassinha, por que a sua salada de pote dura 10 dias e a minha da minha casa não dura nem 5 dias? Estraga tudo. Por quê? Porque a gente tem as boas práticas de fabricação, as boas práticas de higiene implantadas. Porque se a gente não tiver boas práticas, a gente vai ter um produto que dura pouco tempo, então a gente tem pouco tempo para vender. Se eu tenho quem está fazendo alimento para vender, que quer que seu alimento fique mais dias, então, ou seja, se eu consigo fazer uma salada que dura 10 dias, eu tenho 10 dias para vender a minha salada. Agora, se eu faço uma salada que só dura 2 dias, eu tenho 2 dias para vender. A chance de eu vender em 2 dias é muito menor do que em 10. Então, as boas práticas de fabricação, digo sempre para quem quer comercializar alimentos, boas práticas de fabricação faz parte da vida de prateleira. Se eu quero aumentar minha vida de prateleira, eu começo pelas boas práticas. E a gente vai falar de boas práticas de higiene em casa, tá? E agora que a gente está tendo aí essa pandemia, que a gente está falando muito de coronavírus, muito de vírus, né, que é um micro-organismo. Então, isso vale para a gente fazer em casa sim, para se prevenir dessa doença maldita que está por aí, tá certo? Seja bem-vinda, Beatriz, coach, produção, me ajuda, produção, não sei quem entrou aí, né? Minha produção hoje tá fraca, não tá me ajudando não. Então, falamos de contaminação cruzada. Essa contaminação cruzada é de um micro-organismo que veio de um alimento e foi para outro. Então, por isso que é importante eu higienizar a minha bancada, né, os móveis que eu digo, a minha mesa aqui de inox. Ela precisa, me perguntaram até se minha mesa era de vidro, né? Não, gente. É de inox, tá? Ela tá brilhando assim, mas ela é de inox. É vidro não. Ela reflete bem agora que eu entendi porque vocês falam isso. Reflete bem a minha tábua, mas ela é de inox. Então, eu preciso higienizar a minha bancada, eu preciso higienizar minha tábua, os meus utensílios, a faca que eu corto as coisas. Por quê? Para não transferir um micro-organismo de um alimento para outro, porque aí vira contaminação cruzada. Então, é como se eu pegasse um vírus de outra pessoa e
estava trazendo para mim. E esse vírus, ele não faz parte da minha microbiota. Então, por isso que estraga o alimento mais rápido. Então, higiene é uma técnica de conservação. Combinado? Vamos para o próximo. Como é que eu faço, então, a higiene? Limpeza e higiene é a mesma coisa? Respondem aí no chat, por favor. Vão respondendo aí nos comentários, por favor. Limpeza e higiene é a mesma coisa? E se não for, o que é limpeza e o que é higiene? Tem gente que me diz que é a mesma coisa. Limpeza é ser limpinho. Vamos, gente, vamos interagir. A aula é pra gente trocar experiências. Vocês me dizerem as suas... Ah, a produção já trouxe, foi? Só uma padronização. Vou pegar ali o liquidificador. Porque eu preciso de 2 litros de água. Pega você mesmo. Eu juro que você não vai aparecer. Ah, não tem problema não. Eu vou falar do papel toalha, por isso que tá ali. Não, que tá na frente do nome da Lupita. Ah, tá. Então, enquanto a minha produção vai me ajudar aqui, eu pergunto a vocês, gente, o que é higiene e o que é limpeza e o que é higiene. São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Porque limpeza é você tirar sujidades grossas. E higiene é o processo que corresponde a limpar, tirar sujidades mais grossas com uma bucha. Vou até pegar minha buchinha aqui. Peguei nova para mostrar para vocês que a bucha que nós utilizamos para higienizar alimento não pode ser a mesma bucha que está ali na minha pia que eu lavo o prato. Tenho que ter uma bucha exclusiva para higienizar os meus alimentos. E aí guarda ela, tá? Lembrar de secar. Esperar ela secar para poder guardar, porque se você deixar ela molhada vai criar fungo. E aí depois ela começa uns pontinhos pretos, que são os fungos. E aí acaba que sua bucha vira fonte de contaminação, tá? Bucha não foi feita pra gente guardar por um mês. Tem gente que troca a bucha de casa uma vez por mês, né? Aqui em casa a gente tem um recipiente, um copo mesmo, né? Aquele copo de extrato. Não sei de que é aquele copo, que a gente não compra extrato. De que é aquele copo? De alguma geleia. Alguma coisa que você comprou. Geleia de mocotó. Cadê texto aqui? Não ajuda. Tem um copinho que é o tamanho, a altura mais ou menos exata da bucha. Não tem nem ele aqui, se não mostrar. E aí depois que eu termino de usar minha bucha, aqui em casa eu pego essa mesma bucha e boto na pia para lavar as outras coisas, né? Porque toda semana quando eu for higienizar fruta, eu pego uma bucha nova para poder higienizar minha fruta com uma bucha nova. E aí eu pego para poder minha bucha durar mais que um dia, porque o correto seria trocar todos os dias, né? Mas haja dinheiro, né? Olha que desperdício de bucha. O que é que eu faço? Eu boto num copo com água sanitária. Tirei aqui o rótulo para não fazer propaganda. Já basta as outras que tem a propaganda. Eu vou colocar a solução diluída de água sanitária, que é de 200 ppm, que é a que todo mundo está cansado de saber. É 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipoclorito, que são como se fosse 10 ml para 1 litro de água. Isso é a solução de 200 ppm, que é a concentração de cloro suficiente para poder fazer ser microbicida, que seja matar micro-organismos. Tá? Eu boto ele de molho desse jeitinho aqui, dobrado, dentro desse copo, e aí fico lá até a hora que eu vou lavar meus pratos de minha casa. Por quê? Porque aí eu já elimino um monte de bichinhos que pode minha bucha não virar uma fonte de contaminação cruzada para os meus alimentos. Então eu preciso de uma bucha e de um sabão para fazer a minha limpeza. Mas é qualquer sabão? Não. A gente tem que dar preferência a esses amarelinhos. Também tirei o rótulo para não fazer propaganda, mas qualquer amarelinho desse, normalmente, os sabões, os detergentes líquidos para lavar prato neutros são amarelos, né? Então, todas as marcas ela coloca essa cor amarela pro neutro, porque o neutro, como o nome diz, é sem cheiro. E se eu pego um sabão de coco, minha mãe gosta de coco, de maçã, né? Todos esses sabores aí. Se eu pego um sabão que tem aroma, o aroma vai ser transferido para o alimento. Quem não já comeu aqui um feijão com gosto de fumaça? Aquele feijão feito na lenha, que ele fica mais gostoso porque tem um gosto de fumaça. Um feijão com gosto de geladeira, a gente tem até um nome, gosto de geladeira do feijão. A água com gosto de geladeira. É por quê? Porque todo alimento, a água, o feijão, todos os alimentos, eles são extremamente higroscópicos. Eles absorvem o cheiro
do ambiente. Então, se eu vou lavar minhas frutas, lavar meus vegetais com um sabão que tem cheiro, eu vou pegar esse cheiro, esse aroma, que é um éster, né, de aroma. Meus alunos se tiver aluno aí de química, os ésteres de aroma. Se eu pego esse cheiro e esfrego ele com minha bucha na minha fruta, eu esfrego ele na minha fruta com a bucha, eu estou transferindo o cheiro para o alimento. Eu posso comer uma goiaba com gosto de sabão de maçã, né? Então, isso também é uma contaminação que já não é uma contaminação microbiológica, é uma contaminação química, que ninguém quer comer comida com gosto de química. Então, a gente usa na cozinha de casa ou de qualquer cozinha, de qualquer alimento que a gente vai... fazer uma limpeza, eu vou tirar sujidades com uma bucha e com sabão neutro. E eu preciso enxaguar, então eu vou esfregar a superfície, eu não vou mostrar embaixo da água não, mas quem estiver lá no curso vai ver que eu vou mostrar ali na pia. Vou tirar as sujidades mais grossas com a parte macia da bucha, para eu não estragar, né, a pele da minha goiaba, das minhas frutas. Depois que eu higienizei, depois que eu tirei todas as sujidades, eu vou colocar água corrente para poder enxaguar. Então, eu faço a parte da limpeza. E a sanitização, então, para ser uma higiene, eu preciso da limpeza, água e sabão, uma buchinha com sabão, e preciso da sanitização, que para isso eu preciso de um agente, como eu falei, microbicida, que vai matar micro-organismos, que pode ser o hipoclorito, água sanitária, que essas compradas no supermercado, então eu vou comprar na casa de cloro. Vocês adoram falar isso pra mim. Vou comprar na casa de cloro, que é mais barato, e é concentrado ainda. Ó, que maravilha! Não! Aí é que tá o engano. Quando a gente compra na casa de cloro, a gente não sabe a concentração exata. Primeiro, não é cloro puro. Já te digo que estão contando uma mentira por aí. Cloro puro, ele é um gás a temperatura ambiente. Então, se você tá comprando algo líquido, ele não é cloro puro. Ele é um sal de cloro. O hipoclorito é um sal de cloro. Meus alunos de química podem até dizer qual é o NOx do cloro. Isso aí. Nós temos um sal de cloro, que é o hipoclorito de sódio. Quando a gente compra no supermercado, a gente está comprando na concentração de 2 a 2,5%. Então, se eu compro 2,5%, essa proporção que eu disse para você, que é uma colher de sopa para 1 litro de água, vai dar aproximadamente esses 200 ppm. Se eu compro na casa de cloro, eu não sei minha concentração. Eu não sei se eu estou comendo cloro, lembrando que cloro tem alguns artigos reportam que o álcool libera radicais livres no nosso corpo para combater esse composto quando a gente ingere o cloro. E esses radicais eles podem ser uns precursores de tumores e câncer. Mudo minha baixa a cada 5 dias. Estou certa? Se você troca a cada 5 dias, como eu expliquei, você viu na hora que eu expliquei, Dona Deni, você deixa ele de molho na solução de hipoclorito, como eu ensinei na aula. Você lembra como eu ensinei na aula? Se eu deixo ele de molho no hipoclorito, nesses 5 dias, ele não vai ser fonte de contaminação. Tá certo? Não precisa trocar a bucha todo dia. Então, eu posso usar o hipoclorito na solução de 200 ppm. Camilinha, seja bem-vinda também, Mila. E eu posso usar o álcool a 70, como eu expliquei no início da live. O álcool a 70, ele pode ser, para ele ter efeito de microbicida, ele precisa ser entre 59% e 79%. E a gente fala 70%, mas tem algumas empresas, eu ia falar até marca, mas não vou falar. Tem uma empresa que vende aquele álcool em gel na mão, é 78%. Já teve um aluno que me perguntou, esse álcool tem mais que 70%, ele presta? Até 79% pode, tá? 79, 70, não sei se dá pra ler aí. Dá, gente? Não dá pra ler não, mas acredita em mim, tem aqui 70 grande, grau e NPM. Ou tem uns que tem escrito 70 graus GL, que é graus Gay-Lussac. É a mesma coisa, tá? 70 graus INPM, 70 graus GL
ou 70%, é praticamente a mesma coisa. A diferença é muito pouca de um para o outro. Então, a gente pode considerar que é 70%. Entre 59 e 79 é o que a gente usa para higienizar. Agora, entre esses dois, qual que tem melhor eficácia? Você sabe me dizer? Já falei isso em outras lives. Qual é o que tem o maior efeito microbicida? O cloro. Ah, mas você não disse que ele é precursor do câncer? Como é que você está dizendo que ele é o melhor para matar? Se mata a gente, mata micro-organismo, né não? Que analogia horrível. Se ele mata micro-organismo, ele tem uma eficácia muito melhor. Ele é mais eficiente nessa questão de matar. Só que o álcool, se eu for colocar hipoclorito na minha mão todas as vezes que eu for sair e higienizar, eu vou voltar com minha mão em carne viva. Por quê? Porque ele tem um aspecto... O cloro... O cloro. Ela é errando de tecido. Ah, é o cloro. Isso aí, Lilia, muito bem. Se eu uso o hipoclorito aqui, eu sempre tenho na minha cozinha, ó. Eu falo sempre isso nas minhas aulas. Sempre tenho na minha cozinha uma solução diluída 200 ppm de cloro, né, que fica nesse pote, e sempre tenho um de álcool 70. O álcool 70 agora, né, agora com a pandemia então, antes me chamava de neurótica, agora não, ninguém me chama mais de neurótica porque todo mundo tá na mesma vibe que eu. Por quê? Eu preciso, quando eu chego em casa da rua, eu preciso ter sempre à minha disposição o álcool para lavar minha mão primeiro com água e sabão e depois higienizar com o álcool 70. Por quê? Porque o cloro, ele é agressivo à minha mão, tá? Então, eu vou usar o cloro para higienizar superfície, para higienizar chão, para higienizar equipamento, a minha batedeira, o meu liquidificador, eu uso o cloro. Alimento, eu uso o cloro. O álcool, eu vou deixar apenas para minha mão para não agredir a minha mão. Mas, lembrando que mesmo usando o cloro, mesmo usando o álcool, eu preciso fazer o processo de lavagem antes. Então, o álcool 70 para as mãos, exclusivo para as mãos. Se eu não vou higienizar minhas mãos, o que é que eu vou usar? O hipoclorito diluído. Não é esse puro, tá? Esse puro não precisa, porque a gente vai respirar esse cloro, lembrar que ele é tóxico, a gente não pode ficar respirando esse bicho por muito tempo, porque ele vai trazer danos à nossa saúde. Então, se eu posso diluir a 200 ppm, que é menos nocivo, eu vou diluir. Isso pra tudo, tá? Pra lavar meu banheiro, pra eu lavar as paredes da minha cozinha. Eu posso usar de 200 a 280 ppm. Não precisa usar o cloro puro, só faz efeito, só vai desencardir a minha cozinha. Tem outras coisas para desencardir, viu? Tem um tal de vinagre com bicarbonato que faz milagre. Eu uso água sanitária até para tirar mancha de mofo em roupa. Vocês já viram isso? Água sanitária e não mancha, viu? Roupa colorida. Façam com cuidado. Você dilui, quem me ensinou foi a tia Tina que estava aí na estante. Você dilui com um pouquinho de açúcar. Então, tem que dissolver todo o açúcar para fazer fica até amarelinho a solução. Fazer uma solução de hipoclorito com açúcar e você joga na mancha, na roupa. Por exemplo, eu peguei nessas épocas de frio aqui em feira, tem muita umidade, né? Uma mochila de Lorenzo, mochila linda que veio da Nova Zelândia, de dinossauro, que na época era apaixonado por dinossauro. E aí ele mofou todinha. E eu queria dar de presente pro meu sobrinho, né? Pra Yuri filho. E eu não queria dar daquele jeito. Aí eu fui e o negócio era verde dessa cor. Verde, nesse tom. E azul, um azul bem forte. Mais forte que minha camisa. Minha camisa é um dizinho. Menina, fez milagre. Mas vamos voltar pra nossa aula. Então eu tenho que, para eu higienizar minhas verduras, eu vou usar o hipoclorito. Vou aqui botar minha água. Você não botou água pra mim. A produção hoje tá devagar. Você pediu pra pegar. Ah, foi? Então tá pedindo água. Então eu vou colocar aqui no copo do liquidificador, que é onde eu tenho a medida certinha. Eu vou colocar 2 litros de água. Nesse negócio transparente para vocês enxergarem. Eu vou colocar 2 litros de água. Depois que eu lavei as minhas frutas, eu vou imergir elas aqui. Tem que estar mergulhado, tá? Por isso, sempre coloquem umas vasilhas grandes. Eu peguei essa transparente para poder vocês enxergarem o que tem dentro. Mas
Pegue sempre as maiores vasilhas que vocês tiverem. Na época que eu comprava mais fruta, né? Porque agora nossa família não é muito grande. Quando você vai pra casa de minha mãe, tem muita gente. Agora aqui, nem visita a gente recebe mais, né? Então, aí não dá pra ficar comprando muita fruta. Mas quando tem muita fruta... Opa. 2 litros. 2 litros. Quando tem muita fruta, tem uma bacia específica só pra isso. Um balde. Por quê? Porque as frutas têm que estar submersas. Pra poder ter o efeito, né? Não adianta você botar metade de água e metade de... Então, vamos lá. Eu não te pedi porque eu ia usar isso aqui. Essa tampinha que vem na nossa água sanitária, se a gente não encher até a boca, colocar até a marca... Não dá pra ver a marca. Até a marca da rosca. A gente coloca até a marca da rosca, ela dá exatamente 1 colher de sopa. Se vocês quiserem conferir, façam isso na casa de vocês. Então, são 2 colheres de sopa. 2 tampinhas, não é muito cheia, dá pra ver? Que até a marca, não dá pra ver, né? Não dá pra ver. É bom que acaba rápido. Pois é, Vivi. Como eu gosto de conversar com a manteiga do leite, né? A aula passa rápido. Então, eu tenho aqui a minha solução de hipoclorito, já está a 200 ppm. Eu vou pegar a minha fruta, o meu legume, que eu como cru. Ah, é só que eu como cru? Sim. Porque se eu vou usar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, quiabo. Porque dos outros ali, o único que eu não como cru é o quiabo. O quiabo. Quiabo. Eu posso comer quiabo? Você deve poder, né? Porque nutritivo é, mas eu não conheço ninguém que come. Ele tá falando, eu coloco assim mesmo. Às vezes eu esqueço e fica a manhã toda. Não tem problema não. Pode ficar o dia todo sem problema. O que acontece? Eu tenho um quiabo, que é um legume que eu vou comer cozido. Eu preciso colocar na solução de cloro para matar germes e bactérias? Não, por quê? Porque se eu vou levar ele, eu lavo ele, porque eu não vou trazer toda a sujeira da rua, com toda a microbiota que veio da feira, do lugar que eu comprei, né? Eu gosto sempre de comprar na feira, a gente vai ter um módulo para falar onde comprar as coisas. Nesse módulo eu vou falar que na feira, é bom comprar na feira porque você pega os vegetais mais verdinhos, mais frescos, com preço melhor e ainda você gira a economia local. Então é importante a gente comprar sempre na feira. Então na feira a gente vai trazer toda a microbiota da feira para nossa casa. Agora em época de pandemias, todo mundo tá preocupado com isso, né? Será que não tem micro-organismo lá na feira? Então a gente lava daquela forma que eu ensinei, com a bucha. E eu não coloco o meu legume que eu vou cozinhar de molho na água sanitária. Porque a técnica que eu vou fazer para matar germes e bactérias dela vai ser o cozimento. Tá? Então deixa eu aqui. Agora, se eu vou usar para goiaba. Vem aqui, vou pegar pra goiaba. Vem grandona, não aqui, grandona. Como diz Lorena, grandona são mais bonitas. Eu tenho aqui as minhas goiabas, que elas foram lavadas com água corrente, passei a bucha. E agora eu vou sanitizar. Eu vou deixar de molho. Coloco na minha água de solução, ó. Elas estão mergulhadas, dá pra ver? Dá, né? Tá transparente. Ela tem que ficar aqui 15 minutos de molho nessa solução. Por quê? Porque essa fruta eu vou comer com casca e tudo. Agora, se é uma fruta como a banana, que tá aqui na minha fruteira. Ô, produção, não queria pegar essa fruteira não, tá pesado. Eu pego, pode tirar. Bota aqui, tira aqui. Pode botar aqui do lado? Pra todo mundo ver. Eu tenho aqui, ó, observe que na minha fruteira eu tenho... Marquei os 15 minutos, viu, amor? Vai ser depois da live. Uns 15 minutos, né? Quando acabar a live. Então eu tenho aqui, ó, as frutas que eu tenho na minha fruteira são todas frutas que eu não como com casca. Eu tenho a banana que eu já lavei, sequei. Ah, sim, importante falar. Se eu não secar corretamente as frutas, como é que eu seco? Cadê? Você pediu pra eu tirar? Como é que eu seco? Com papel toalha.
Eu espero secar, eu pelo menos gosto de colocar no escorredor para secar um pouquinho. E depois, para finalizar, eu passo papel toalha para poder tirar todo o resíduo de água. Porque se ficar água, gente, lembrar, micro-organismo gosta de água. E não tem a microbiota própria da banana, das frutas? Se essa microbiota tiver água, ela vai se multiplicar, por isso que a fruta estraga. Então, se eu lavo com água e sabão, como eu fiz, eu não higienizei ela. Essa aqui eu só passei água e sabão, porque eu não como a casca dessa banana. Eu não como a casca dessa tangerina. Eu não como a casca desse abacaxi. Então, as minhas frutas aqui, elas foram lavadas com água e sabão. Aí teve alguém que falou na live, eu passo... lembrei até que foi Marquinhos de Camila. Camila não saiba, mas eu borrifo álcool em todas as frutas. Vai jogar dinheiro fora. Deixa secar naturalmente, também é uma boa, Cristina. Deixar secar naturalmente, mas às vezes a gente deixa secando e às vezes fica um pouquinho, né? Esse resquício é bom a gente colocar no papel toalha. Outra coisa, outro dia me ligaram perguntando, mandaram uma mensagem no Zap, que ninguém liga mais pra ninguém. Tassinha, como é que eu faço que todo morango que eu tô comprando aqui na minha casa tá estragando? Mesmo higienizando da forma como você me falou, eu higienizo, boto no papel toalha e aí ainda assim eu tô perdendo muito morango. Dos dois, se você tá comprando morango muito maduro, você precisa fazer camadas para secar esse morango, porque o morango, ele tem muita água dentro dele. Se ele tiver muito maduro, ele já tá com uma carga microbiana muito elevada, por mais que você higienize, ele já veio com essa carga microbiana, ele tá muito machucado. Se tiver machucado, um detalhe, se tiver machucado, bate, faz um suco, faz um sorvete fit, que a gente vai ensinar aqui, bate com banana, faz um smoothie. Você tem N formas de fazer. Ou então você corta e congela esse morango. Porque se ele tiver machucado, meu amor, você não vai comer ele fresco. Você precisa pegar um morango mais firme, antes de estar totalmente maduro, para poder fazer essa técnica de colocar camadas do papel toalha, camadas do morango, sem ter um por cima do outro, porque a umidade de um desce para o outro e aí acaba que os de baixo ficam todos estragados. E aí ela viu... né? Ela tá aqui? Não tá aqui. Ela viu que lá no final quando eu fui pra casa de meus pais, eu comprei um monte de caixa de morango e os morangos duraram quase 30 dias na geladeira, sem estragar. Porque os mais maduros eu separei, bati, fiz suco, congelei uma parte e os outros que estavam mais inteirinhos, eu fiz essa técnica, eu guardei em camadas de papel toalha. Então, se a gente retira a umidade, né, através do papel de toalha, né, a gente não deixa a umidade, nossos alimentos eles vão durar muito mais tempo, tá bom? Dúvidas, perguntas, assim, de higiene das folhas, vai ter um módulo lá no nosso curso de higiene das folhas. Como é que a gente faz? A gente vai botar bucha nas folhas? Não, a gente vai passar as mãos com cuidado para não estragar, porque as folhas é muito sensível. Tem a higienização também de brócolis. Brócolis é um produto também que a gente não come cru. Mas também a gente não vai levar direto ao fogo ou fazendo vapor diretamente assim. Por quê? Porque existem fatores antimicrobianos presentes no brócolis, assim como tem no feijão e outras oleaginosas. Existem fatores antinutricionais, antinutricionais. Que são esses fatores? São substâncias que existem no próprio brócolis que impedem a absorção de todos os nutrientes do brócolis. Então, eu preciso eliminar esses fatores antimicrobianos. Isso também tem no feijão. O que é que eu faço com o feijão para eliminar esses fatores? Eu deixo ele de molho. E aí eu vi até umas nutris publicando essa semana, deixar de molhos até 24 horas é importante para eliminar esses fatores antinutricionais. Se a gente deixa pelo menos 12 horas, já é suficiente para a gente eliminar esses fatores antinutricionais. Lembrar de trocar água. Isso acontece para o feijão, mas no caso do brócolis, a gente não deixa o brócolis de molho. A gente tira esses fatores antinutricionais fazendo um branqueamento. Tia Cristina, você que é minha aluna mestre em fazer branqueamento, faz mais branqueamento do que eu. Como é que faz branqueamento? Dea, seja bem-vinda. Suzete. Como é que faz o branqueamento de um vegetal? Branqueamento, gente, não é um tratamento, é um pré-tratamento. A gente aprende isso na faculdade, né? Então, eu tô lembrando até a professora falando comigo. Lembrem-se sempre que branqueamento não é um tratamento de conservação de alimentos, e sim um pré-tratamento. A gente vai fazer isso para tirar os fatores antinutricionais do brócolis. E como o brócolis
é perecível. Depois que a gente já fez esse branqueamento, ele fica meio cozido, né? Que é acaba amolecendo um pouco os tecidos, né? Porque a gente bota na água quente por 2 minutos, mas bota. Depois bota na água com gelo. Quando a gente faz esse processo, esse choque térmico com o brócolis, a gente vai ter ele, a gente pode congelar ele, e ele dura até 3 meses na geladeira. No congelador, perdão. Tá? Então, é outra técnica que a gente vai usar para conservar os alimentos. Outras técnicas que a gente vai aprender no curso também, além do branqueamento. Vamos falar sobre congelamento. Hoje, inclusive, postei no meu feed, quem viu aí, o meu almoço de hoje. O nosso almoço de hoje. Na correria para fazer as coisas da live, é muita coisa, muita novidade, tudo dessa plataforma online que a gente tá aprendendo na prática a fazer. E aí acabou que não tive tempo de preparar meu almoço, mas eu sempre tenho meus SOS, meu kit primeiros socorros da comida saudável, que é minhas marmitinhas fit guardadas. E aí eu peguei essas marmitas, como eu não tenho micro-ondas, eu fiz no banho-maria e acabei comendo essa minha marmita que foi feita há uns quase 30 dias atrás. E estava com o mesmo sabor, porque na foto e vídeo vocês não sabem o cheiro e o aroma. Mas o marido que estava trabalhando voltou de lá, já deu fome. O que é que você preparou de gostoso aí? Epa, não preparei nada, eu só esquentei. Por quê? Porque se a gente usa a técnica de congelamento certa, o nosso produto, o nosso alimento, ele mantém as propriedades sensoriais de aroma, sabor, textura, gosto, como se tivesse sido feito no dia. Acreditem em mim, eu tô falando com conhecimento de causa, porque eu faço na minha casa, eu vendo isso há 4 anos aqui na Lupita. O carro-chefe da Lupita é marmita congelada. E essa marmita congelada, o segredo é saber congelar isso. Isso vocês vão aprender no nosso curso. Esse é só a primeira aula do módulo 1, mas a gente tem mais 14 módulos de aula, tem mais aulas desse módulo, tá? Falar de todas as técnicas de conservação, como fazer cada uma das técnicas. Tem o módulo 2, e nosso curso começa hoje, mas você pode acessar quantas vezes quiser. Comprando hoje, quem compra no boleto, demora até 3 dias para a plataforma liberar o acesso, tá? Inclusive foi por causa disso que essa aula ficou registrada hoje aqui no nosso Instagram, porque muitas das nossas alunas, elas não conseguiram, né, o acesso à plataforma porque pagaram no boleto e a Hotmart ainda não tinha liberado. Mas quem não assistiu a aula de hoje, que tem alguns alunos que eu já vi que não veio, várias, mesmo lavando as frutas, porque a banana junto com a laranja na fruteira estraga, por causa, bebê, eu falei antes de você chegar, por causa da taxa de respiração. Lembra que eu falei que umas frutas, lá no curso eu falava pra vocês, porque há muito tempo não dá pra lembrar tudo. Tem os frutos climatéricos e não climatéricos, uns que tem a taxa respiratória alta, né? Que mesmo quando a gente tira ele da planta, ele continua respirando, liberando etileno. E esse etileno é o que faz as frutas amadurecerem. Transforma um amido em açúcar e ela fica docinha. Então, quanto mais açúcar tiver, mais madura está a fruta. Isso é devido à taxa respiratória da fruta. E se eu misturo várias frutas na mesma fruteira, como eu mostrei aqui, o que eu vou fazer? A banana, que de todas as frutas que estão aqui, é a fruta que tem a maior taxa respiratória. Essa minha banana, ela vai produzir muito etileno e vai fazer com que as frutas que estão ao redor também amadureçam. Então, por isso, quando eu misturo as frutas assim, é bom para ficar bonito, né? Tirar foto, como tá aqui, ó. Pra vocês tirarem foto da mesa. Olha como a mesa da Protássia tá linda. Tá, mas para durar mais tempo, o ideal é a gente separar essas frutas, para poder a gente não ter competição de produção de etileno. Por isso, muito tempo. É isso mesmo, porque tem frutas que respiram mais e outras respiram menos. E se a gente junta elas, acaba que todas vão respirar na mesma proporção, vão ter a mesma produção de etileno, que é o que vai amadurecer. E depois que amadurece, é natural da fruta, né? Como é que a gente aprende na escola, meu? A fruta não morre quando a gente come. A gente come elas antes de morrer. Quando entra em senescência, é justamente quando começa a entrar em morte dos tecidos. Os tecidos começam a morrer. E pra gente que consome esses vegetais, a gente sente o gosto diferente, o sabor, a textura. Então, mudou sabor, mudou textura. Começa a entrar em senescência os micro-organismos. Então, ou seja, está ocorrendo morte dos tecidos. Os micro-organismos que estão ali, porque tem a microbiota própria, eles começam a invadir e se multiplicar com mais frequência, e aí entra
em decomposição o alimento rapidamente, tá certo? Põe a banana longe das outras frutas. Sim, a banana é um vilão, sim, né? Orgânicas, né? E aí as bananas demoram mais para amadurecer. Então tira um cacho de banana e elas vão demorando para amadurecer. O que é que minha mãe faz? Umas ela bota junto com outras frutas. Para quê? Para justamente isso. Umas amadurecerem mais e as outras ela bota distante. Para quê? Para ter banana por muito mais tempo, né? Quem tem produção de banana tem essa riqueza de poder botar a banana para amadurecer em maturações diferentes. Umas vão amadurecer mais rápido quando estão misturadas com outras frutas e as outras vão demorar mais tempo porque estão afastadas. Outra técnica que usam para amadurecer banana é colocar no saco, no papel escuro, aquele saco de papel de pão de antigamente, né? Se a gente coloca, a gente também aumenta essa produção de etileno da própria banana. Então, fica fechado, o etileno não vai para o ambiente. E aí, ela amadurece mais rápido, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, que higiene é uma das técnicas de conservação dos alimentos e que para a gente manter os alimentos, para eles durarem muito mais tempo na nossa casa, a gente precisa fazer algumas regrinhas básicas. Claro, a gente não precisa usar a água sanitária para higienizar todas as frutas. Se a gente não vai comer a casca da fruta, não precisa. É o caso da banana, da tangerina, do abacaxi. Não há necessidade, mas há necessidade sim da gente remover as sujidades, porque essas sujidades vão fazer com que a fruta estrague mais rápido. Porque vem a carga de sujeira do supermercado, da feira, de onde ela foi plantada e colhida, né? E a gente precisa eliminar, inclusive para poder a gente ter higiene por causa do coronavírus, que a gente está falando tanto desse bendito coronavírus, para no Covid não entrar na nossa casa, tudo que entra, a gente vai higienizar, lavar pelo menos com água e sabão e higienizar. Se a gente higieniza antes, a gente não tem o trabalho de, na hora de que for cozinhar, ter que fazer novamente. Dúvidas, perguntas? É isso, meu povo. Essa é só a primeira aula do nosso curso, do nosso módulo 1. Tchau! Beijos!